Oi, turma! Tudo bem? Vamos ver agora filosofia. E a gente vai em filosofia. Nós vamos em filosofia falar um pouco sobre, na página 20, falar um pouco sobre diferenças culturais. Bom, a gente já viu em história, geografia e geografia de Santa Catarina, que o nosso grande país, o nosso grande Brasil, ele é formado por uma diversidade cultural enorme. Por quê? Porque ele foi colonizado por várias misturas, vieram muitos imigrantes para o nosso Brasil, vieram povos de todos os tipos e de todos os lugares. E o que a gente viu, muitos deles quando chegavam aqui, tinham apenas o seu conhecimento, a sua tradição e a sua cultura para trazer até aqui. E o texto ele aborda o seguinte: vocês já pararam para pensar se vocês tivessem nascido em outro lugar, se vocês tivessem nascido em outra família ou falando outra língua? Como é que seria? Seria igual? Seria diferente? Como é que vocês acham que seria esse cenário na vida de vocês? Então, para entender um pouco de cultura, a gente tem que parar e pensar assim: o mundo é enorme, é muito grande. E a variedade de pessoas, tanto com expressões tanto diferentes no físico, como no modo de agir, no modo de viver, no modo de comer. A gente está acostumado a ver aqui no Brasil, a gente gosta de comer coisa cozida, a gente gosta de comida quentinha, a gente come com talher. Outras culturas gostam de comer com a mão, outras culturas comem no chão, outras culturas adoram comidas exóticas. E às vezes, como a gente gosta até de uma comida japonesa, é uma comida crua, é uma comida fria. Então, é muito diferente os hábitos alimentares do mundo inteiro. Então, sentimentos, hábitos alimentares, modo de viver, modo de se vestir, o modo que é decorado as casas, cada lugar tem o seu modo diferenciado de agir, de viver. Então, isso é um enriquecimento de cultura. Cada lugar tem o seu modo, tem a sua cultura e cada um deve ser orgulhoso e feliz e reconhecer que é pertencente àquela cultura ali. E essa cultura também pode ter vindo mudando muito. Quando a gente vê histórias mais antigas, as mulheres sempre estavam de vestidos e muito cobertas, os homens sempre de terno, roupas pesadas. Com o tempo, com as épocas mudando, nem sempre agora a mulher precisa usar saia, ela pode usar calça, ela pode usar short. O homem também pode sair para um lugar e pode colocar um chinelo, que antigamente, meu Deus, tá de chinelo, já não tá com o vestimenta certo. Óbvio, existem situações que exigem uma determinada roupa. Em algumas culturas, uma mulher usar o cabelo solto, deixar o seu rosto à mostra, é ofensivo. Então, usar tudo coberto. Então, vai de cultura para cultura. A gente pode achar estranho? A gente pode achar estranho. Mas cabe a nós respeitar. Do mesmo jeito que eles olham e falam: nossa, o brasileiro é muito liberto. Mas eles também têm que respeitar a nossa cultura. É assim que nós vivemos. Lembra que a gente já viu a respeito do Bumba Meu Boi, que foi trago pelos portugueses? Eles sofreram. Quando eles vieram pra cá, trazendo essa cultura, ela chegou de um jeito. Essa festa típica chegou de um jeito. E eu já falei pra vocês, em São Luís se comemora, aqui em Santa Catarina se comemora, em Paritins se comemora. Então, é tradição, mas quando ela chegou para o Brasil, ela sofreu vários tipos de influência. Então, sofreu a influência indígena, sofreu a influência europeia, sofreu a influência africana e teve suas mudanças. Vamos dar uma olhadinha ali. As manifestações culturais de uma comunidade se relacionam com as características do ambiente em que essa comunidade se encontra e com as influências de outras culturas trazidas por pessoas diferentes e diferentes locais. Um exemplo disso é o tradicional festividade conhecida como Bumba Meu Boi. Essa festividade acontece em várias partes do país, com distintos nomes e algumas características diferentes. De acordo com a região, é uma tradição vinculada à tradição da criação do gado bovino no interior do Brasil e tem a influência das culturas africanas, indígenas e europeias. As duas obras produzidas podem dar uma olhadinha. Uma é Bumba Meu Boi, uma gravura do artista pernambucano J. Borges e a outra da carioca Rosina Becker do Vale. Bom, como vocês estão vendo, ali está representada por uma pessoa com uma visão da festa que ela vê em Pernambuco.
uma artista representou. E no outro, uma artista, essa daqui, uma artista que tem o conhecimento do Bumba Meu Boi, mais a visão carioca do Rio de Janeiro. O que eu quero de vocês? Vocês já entenderam que pode vir a mesma festividade, mas dependendo da influência dela, ela vai ter pequenas alterações. Por quê? Por causa do ambiente, por causa das histórias. Não adianta, não sei se vocês já ouviram falar, tem um filme muito legal que se chama Os Guardiões. Aqui no Brasil, tem como a gente comemorar ou a gente ter aquela crença ou fazer a brincadeira com o Jack Frost? Não. Por quê? Porque o Jack Frost é quem traz a neve. E no nosso país não tem, não é um país, é um país tropical, não tem neve. Então, ele vai depender das influências. Do mesmo jeito que às vezes lá eles não vão saber e nem vão comemorar algo relacionado ao Curupira. Por quê? Porque não tem uma vastidão de matas tão valorizada, tão grande como a nossa. Porque a nossa tem toda essa cultura, tem todas as histórias folclóricas a respeito do Curupira. Mas lá tem o Jack Frost. Quem é o Jack Frost? É quem é responsável por trazer a neve. E não tem como a gente comemorar isso. Então, o que vocês têm que entender? Influências culturais, além de ser trago muito importante, de ser reconhecido, o que precisa entender? Que sofre influências, mas também dependendo da região onde ela se encontra. O que eu quero de vocês? Numa das folhas A4 que a prof enviou, uma folha branca, foram acho que 4 ou 3 folhas para vocês. Uma dessas folhas vocês vão pegar e o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a representação do Bumba Meu Boi. Quem é o Bumba Meu Boi em Santa Catarina? É o boi de mamão. Então vocês vão fazer uma ilustração bem colorida, bem bonita, como estão essas duas aqui, do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Mas vocês vão representar o boi de mamão de Santa Catarina. Tá bom, turminha? Beijos e até mais!